Olá você, muito boa tarde. Está no ar a segunda edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. A Associação de Árbitros de Futebol do Brasil informou que vai acionar Bruno Spindel no Superior Tribunal de Justiça. Jorge Jesus de volta ao Flamengo em julho. Informação sobre o treinador repercute. Notícia muito boa no Flamengo. Nome de peso deve pedir para deixar o cargo no Mengão por causa de Marcos Braz. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. A Associação de Árbitros de Futebol do Brasil, a Abrafut, emitiu comunicado nesse domingo para informar que vai acionar o Bruno Spindel no Superior Tribunal de Justiça, o STJD, ligado à maioria dos árbitros da Série A. A organização pede punição ao diretor executivo de futebol do Flamengo pelas declarações à arbitragem logo depois do empate com o Bragantino no último sábado. O Spindel se revoltou com os erros graves do árbitro Paulo Zanovelli e de Daniel Nobre Bins, responsável pelo VAR. O dirigente deu entrevista ainda na beira do campo para detonar a CBF e a arbitragem. Na nota, a Abrafut cita diretamente o dirigente rubro-negro e, sem reconhecer erros, garante o pedido de punição e afirma que declarações são para transferir responsabilidade por não conseguir resultados dentro do campo. Outra acusação que também não pode passar é a do diretor do Flamengo, Bruno Spindel. No jogo Flamengo e Bragantino, se revoltou contra a atuação do árbitro Paulo Zanovelli, dizendo que o Flamengo está sendo prejudicado e que a arbitragem favorecerá o clube que acusá-la de roubo, fraude, assalto, colocando pressão nos árbitros e, dessa forma, garantindo resultado favorável para a sua equipe, disse lá o trecho da nota. O Bruno Spindel realmente questionou se o Flamengo ia precisar começar a pressionar e levantar dúvidas sobre os árbitros para ser respeitado. No entanto, a crítica é justamente aos dirigentes que falam sobre arbitragem constantemente e colocam pressão antes dos jogos, algo que não é novidade no Brasil. Ele fez referência aí às ações do John Textor, dono da SAF do Botafogo, que faz denúncias e afirma ter documentos que comprovam manipulações do futebol brasileiro, mas nunca os apresenta. Spindel disse que os ofícios enviados pelo Flamengo não surtiram efeitos e perguntou se é necessário chamar na CPI, dizer que é ladrão, que tem assalto e por aí vai. O dirigente citou os ofícios que o clube manda para a entidade sobre arbitragem, cobrou critérios e subiu o tom das críticas. Ele reclamou muito, principalmente do lance da anulação do cartão vermelho para o Luan Cândido por falta em De La Cruz e também pelo pênalti não marcado em cima do Luiz Araújo. Eu queria saber quem vai punir esses árbitros que estão fazendo essas lambanças. Quem? Por favor, me digam quem? América Mineiro e Flamengo se enfrentam na Arena Independência, em Belo Horizonte, na noite desta segunda-feira, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino 2024. A partida reúne duas equipes que estão brigando por uma vaga na zona de classificação para o mata-mata da Liga. Em casa, o Coelho vai tentar aproveitar o mando de campo para encostar aí no G4. O time atualmente é o 6º na tabela com 14 pontos e o Flamengo, por sua vez, é apenas o 9º colocado no Brasileirão Feminino com 11 pontos. A equipe vem se recuperando de um início ruim e já não perde há 5 rodadas. Precisa pontuar nesse compromisso para ter chances de entrar aí no G8. É um confronto direto para os clubes. Em recuperação no Brasileirão Feminino, o Flamengo está a 5 partidas invicta. O técnico Maurício Salgado continua com 2 baixas no time, a defensora Sorriso e a meia Thaíssa. O treinador deve manter a base que venceu o Botafogo de virada na semana passada. O Flamengo não vive uma situação confortável no Grupo E da Libertadores, mas tem uma notícia muito boa para comemorar. Com um empate, uma derrota e uma vitória, ocupa a 2ª posição com 4 pontos e, dessa maneira, para não se distanciar do líder Bolívar, o Tite deve contar com a novidade entre os relacionados. Conforme publicado pela Gazeta Esportiva, o Cebolinha deve estar à disposição para esse jogo. Durante a semana que antecedeu o jogo do Brasileirão,
O jogador passou pelo processo de transição, mas não foi relacionado. Agora, recuperado da lesão na panturrilha, ele já vai estar à disposição do Tite para essa partida de amanhã. Enquanto Arrascaeta, Pulgar e Carlinhos, que não está inscrito nessa fase da competição, vão ser os desfalques do Flamengo. Após a partida desse sábado, o Bruno Espindo, o diretor de futebol do Flamengo, se posicionou ainda no gramado, a gente já falou sobre isso, diante do trabalho realizado pela arbitragem da partida, mostrando uma fragilidade da equipe diante da falta de representatividade junto à CBF. Entretanto, uma polêmica acabou ganhando força nos bastidores e pode resultar na saída de um nome de peso do Flamengo. Isso porque, por conta de um atrito interno, o Braz proibiu o Cacau Cota de frequentar o vestiário do Flamengo e viajar aí com a equipe. Conforme informações do portal O Globo, o Cacau Cota, que passou a ser diretor de Relações Externas em 2022, vinha buscando exercer a função junto à FERJ e à CBF, mas acabou não conseguindo avançar nas suas pretensões. Na atual temporada, por conta de conflito de interesses, isso porque o Marcos Braz e o Cacau têm as mesmas pretensões fora do Flamengo, buscando uma vaga na Câmara do Rio de Janeiro. Dessa forma, o vice-presidente de futebol começou a barrar o profissional. Cacau Cota ficou impedido de participar de viagens e de entrar no vestiário da equipe. Apesar da tensão criada entre os dois internamente, o presidente Rodolfo Landim vem buscando manter os dois como aliados, não tomando lado na situação. Fala-se nos bastidores que o Cacau Cota deve pedir para deixar o cargo por causa do Marcos Braz. Entretanto, o Landim acabou sendo pressionado pelos conselheiros e pela base de apoio do Flamengo. Por conta disso, ele vem sendo cobrado por maior representatividade no extracampo, onde ele vem procurando exercer a função, mas acaba sempre delegando mais ao futebol do que às relações externas, conforme revelou o portal. Diante do que vem acontecendo com as arbitragens, dos erros constantes aí contra o Flamengo, que prejudicaram a equipe agora em campo contra o Bragantino, há uma visão crítica na equipe ao trabalho que vem sendo realizado pelo Edinaldo Rodrigues na frente da CBF. Antes do mandato atual no cargo, anteriormente tinha à frente o vice-presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP, que era mais atuante na posição, batendo de frente com o Braz de forma mais velada, porém contundente. Assim, o Cacau segue o mesmo caminho para partir de forma mais atuante e buscar reverter a situação. Após o empate diante do Bragantino, o Cacau reagiu a uma cobrança do Braz diante da arbitragem e o clima esquentou ainda mais entre eles. Agora eu tenho um pedido para te fazer. Se você está curtindo o nosso programa, então não esquece. Manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral, vou ficar muito feliz com você. Aperta o botãozão inscrever-se, aperta o sininho ali, pronto. Simples assim, valeu. Uma novela em cartaz há mais de uma década vai ter o seu desfecho nessa semana. Após recursos de parte a parte e até uma tentativa de impugnação na Justiça da abertura dos envelopes pelo consórcio formado por Vasco e W Torre Maracanã para Todos, está marcada para quarta-feira às 10h30 a abertura do envelope com a proposta financeira. Antes, a comissão de licitação vai se pronunciar sobre os recursos dos 3 consórcios participantes que tentam mudar suas notas. Se mantidas as notas originais, a NRGD Consultoria, consórcio que administra o Mané Garrincha, com 54 pontos de 125 possíveis, está eliminada e sequer vai ter o seu envelope com a proposta financeira aberta. Já o consórcio Maracanã para Todos, com 81 pontos, não vai ter como superar a nota média do consórcio Fla-Flu, que teve 117. O valor mínimo da outorga é de estimados 186 milhões ao longo da concessão. Além disso, o consórcio Fla-Flu se comprometeu na proposta técnica de investir cerca de 393 milhões de reais nos próximos 20 anos em obras estruturais e de manutenção do complexo. Após ser proclamada a vitória, o consórcio Fla-Flu vai ter 60 dias para assinar o contrato de concessão do Maracanã.
Nesse período, a assinatura precisa ser aprovada pelo Conselho Deliberativo do Flamengo e deve ser criada a sociedade de propósito específico entre Flamengo e Fluminense, que vai administrar o Maracanã pelos próximos 20 anos. O nome do Jorge Jesus volta a ganhar força dentro do Flamengo, em meio à declaração do treinador do Al Hilal, que está em fim de contrato com os sauditas e deixou seu futuro em aberto para voltar, quem sabe um dia, para o Flamengo. O atual vínculo dele com o Al Hilal da Arábia Saudita vai até 30 de julho de 2024. Por parte do time saudita, há um grande interesse em prorrogar o contrato do português. Mas, segundo o portal Mais Notícias, o Jorge Jesus não pensa nessa possibilidade nesse momento. Aspas, o meu contrato expira no final da temporada, fim de junho, e não sei qual vai ser o meu destino. Mas atualmente o meu foco está em conquistar títulos. Não estou a pensar no meu contrato, estou a pensar no campeonato, disse lá o Jorge Jesus. A sua declaração chegou aos torcedores do Flamengo, que em grande parte pedem a sua volta, em meio à fase ruim que atravessa o time do Flamengo no comando do Tite. O jornalista Jorge Nicola, em seu canal do YouTube, comentou sobre os rumores ligando o nome do Jorge Jesus de volta ao Flamengo, e isso agitou ainda mais grande parte da nação. A fonte, no entanto, não entrou em maiores detalhes, apenas frisou a possibilidade de uma saída do português do time árabe. Tite tem contrato com o Flamengo até o final do mandato do Landim, que é 2024, dezembro. E apesar das críticas, tem o total apoio da diretoria do Flamengo, que pretende bancar o seu trabalho até o final do ano. No entanto, uma eventual saída do Jorge Jesus do futebol saudita pode ligar um grande sinal de alerta para o Tite, que passaria a ser altamente pressionado para trabalhar melhor por resultados do que esses aí que vêm sendo apresentados pelo Flamengo até aqui. O Al Hilal caminha a passos largos para ser campeão saudita, Eles são os líderes da competição, com uma grande distância para o Al Nassr, que é o segundo colocado do Cristiano Ronaldo. O Marcos Braz, ele tem um bom relacionamento com o Jorge Jesus, que prometeu, ao sair para o Benfica, que um dia voltaria para treinar no Flamengo, onde ele foi muito feliz e vencedor, e que dinheiro não seria o maior problema, porque ele tem uma enorme gratidão pelo clube, porque quando ninguém o conhecia, foi o Flamengo que acreditou nele, e isso ele jamais vai esquecer, mesmo tendo optado por sair num momento inesperado para a nação, que ficou muito triste com ele por isso. Na época, ele alegou o enorme medo da pandemia severa que o país atravessava. Desculpa que para muitos foi esfarrapada e sem nexo. Aí um internauta escreveu, ele já jogou a bomba, todo ano ele faz isso, vai bagunçar por aqui e depois renova por lá. Aí eu te pergunto, você acredita mesmo que o Jorge Jesus possa voltar um dia para o Flamengo? Coloca aí. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço. Bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!